A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. Já vou abrir a janela, depois da noite é o dia, depois da dor, a alegria e a vida fica mais bela, pois tem muita flor pra perfumar por todos os caminhos por onde eu andar.
Como escravos creem em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás alegria. Nas tormentas e na dor, não resistas, já estou. Trago a esperança, sua Acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz das sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cujas conversão lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe qualquer demora. Nas nuvens do desalento, quando a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento nas nossas forças. Mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Vamos orar neste momento agora, pedindo a Jesus que esteja aqui conosco nesse momento, né, nos auxiliando no trabalho de hoje e auxiliando a nossa irmã Cilei, que vai dar a fala aqui hoje. Que os bons espíritos estejam aqui conosco neste momento. Senhor, o coração de cada um deles, para que essa palavra que vai ser proferida aqui, Senhor, que chegue ao coração de cada um deles. É isso que nós te pedimos, Senhor, neste momento. Que o Senhor coloque na mente da nossa irmã Cirlei coisas boas, Senhor, que venha de Ti, para que ela possa alcançar o coração de todos os irmãos que estão em casa.
Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por este momento, e te pedimos que o Senhor coloque os seus anjos aqui em volta de nós, para que a gente possa fazer da melhor forma possível. Assim seja. Boa noite a todos. A palestra de hoje, vou falar sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus fala assim: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, que está no capítulo 5, versículo 4. E fala também, bem-aventurados pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Idem no capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Que também está no capítulo 5, versículo 21 e 22. Eu quero falar aqui para vocês, irmãos, que essa expressão de raca, lá no tempo antigo, ele queria dizer que quando passasse por um irmão, que ele sentia qualquer aversão, ele cuspia. Então, quando Jesus veio, ele disse, ele condenava, ele condena toda a expressão de violência. Naquela época, só falava que não matar era o maior pecado. Porém, quando Jesus veio, ele condenou, que condena até hoje, qualquer expressão que seja para afrontar um irmão. A cólera e toda a expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, não é só matar, Ele condena qualquer expressão que a gente possa usar contra o irmão. E ele fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da doçura e da paciência uma lei. Lei essas que quando Jesus nasceu, elas ainda não eram muito, o povo ainda era muito rude, possamos assim dizer, rude, de coração. Eles ainda não tinham esse entendimento que não era só matar. E Jesus veio para poder instituir essas leis. Lá, naquela época, tinha a lei de Talião. Eu acho que todos já conheceu, já ouviu falar da lei de Talião. Ela falava assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Se eu cometesse alguma infração com você, você poderia fazer a mesma coisa comigo ou vice-versa. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Está lá em Êxodo 21, 35. Então aqui ele explica que essas leis, eram bem duras. Se eu matasse lógico, o outro. Tanto que no Velho Testamento, se a gente lê as histórias da Bíblia, quase todo o Velho Testamento é pautado nas lutas, nas guerras, Então, eles não tinham esse entendimento ainda, esse conhecimento que não era só matar, Para ele matar era o pior dos pecados. Então, e esse código, que não era lei, era um código, até um código está em Hammurabi. Eu não sabia.
né? Eu fui pesquisar, escrito em acádio ou em babilônico. Ele é datado, segundo alguns historiadores, antes do Pentateuco, né? Só que Jesus nasceu numa época que tinha muita corrupção. Tinha muita corrupção mesmo. E ele veio para poder mudar isso, mudar a forma. Ele veio para poder fazer com que as pessoas começassem a ter o entendimento do amor maior de Deus. Jesus diz, tanto que ele disse, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. Se te ferirem na face direita, oferece também à esquerda. E quer demandar contigo e lhe tirar a túnica, oferece também a capa. Olha só. É oferecer a face direita. Se bate na uma, oferece a outra. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Foi no sentido em que, quando alguém nos faz algo de mal, a gente não revidar, né, aquele mal. A gente não oferecer a outra face, no meu entendimento, é quando nós não revida o mal que a gente recebe, em todos os sentidos, né? E antigamente não tinha conhecimento das leis morais, e eram muito brutais as pessoas, eles não tinham esse conhecimento. Então Jesus veio ser o divisor de águas, por exemplo, né? Estabelecendo as leis morais. Será que foi fácil para Jesus? Vir numa época onde reinava a corrupção, onde os templos eram feitos de comércio, onde era todo tipo, né, de maldade, tanto que ele foi morto justamente pela maldade humana, por essa falta de amor, por não conhecer o amor de Cristo daquela época. Aí eu faço uma pergunta, será que se Jesus viesse, seria diferente? Qual foi o divisor de água depois de Jesus para nós? Não foi o Espiritismo? Para fazer a diferença, porque Jesus veio, estabeleceu as leis morais, numa época em que a corrupção reinava. E agora? Aí depois ele, né, deixou para nós o Espiritismo, que também é um divisor de águas. Jesus foi condenado pelas pessoas mais sábias daquela época, os senhores da lei. E hoje, se ele viesse, quem ia condenar? Para lavar as mãos, colocaram ele para o público decidir. Será que seria diferente hoje? Então, mas voltando no que disse Jesus, ele disse, bem-aventurados que são brandos, pois possuirão a terra. Possuirão a terra. Mas em que sentido? Será que é no sentido de bens materiais? Ah, nós vamos ficar na terra com os bens, com as riquezas. Quando ele fala possuir essa terra, é aquela terra onde vai reinar o amor. Só o amor dele. O amor de Deus, né? Para conosco, para os filhos dele. Os pacíficos são chamados de filhos de Deus. Mas espera aí. Todos nós somos filhos de Deus. Nós temos estudado todos os dias, constantemente, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, como é que Jesus fala aqui? Os pacíficos são chamados filhos de Deus. Porque para ser chamado filho de Deus, precisa estar conectado com Deus. Precisa estar, sabe, junto de Deus. É ter Cristo como espelho. Ah, mas é muita pretensão nossa querer ser que nem Jesus. Sim. A gente não evolui, não é para isso?
para ser igual a Jesus, para chegar até lá, para chegar perto de Deus, não seria nenhuma pretensão. Seria? Não seria, porque é para isso que nós estudamos, é para isso que a gente faz uma reforma íntima, é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente vem, é para isso que Deus deu as reencarnações, que vida a gente tem só uma. A gente vai falar muitas vidas, né? Mas Deus nos dá várias oportunidades de voltar, de resgatar aquilo de mal que a gente fez, para a gente chegar até Deus, trilhar esse caminho. É fácil? Não. Mas a gente está aqui para aprender e trilhar o caminho de Deus. Ainda mais, aí aqui no texto, né, ainda fala assim: até agora os violentos ainda têm poder sobre os bens da terra, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Ou se tem. O que mais tem são pessoas, aquelas que às vezes até fala de Deus. Fala. Os maus falam de Deus. Mas só falar de Deus não quer dizer que tenha Deus. Eu estava comentando até com a minha irmã, que eu falei assim, preparando essa palestra, como é difícil falar de Jesus. Como assim difícil? Porque para falar de Jesus a gente precisa sentir Jesus. Falar por falar, todo mundo fala. Ai, meu Jesus, ai, Jesus. É banalizar o nome de Jesus, porque para falar de Jesus precisa de ter propriedade, precisa de sentir aqui, dentro, no mínimo, o amor de Jesus para poder falar dele. E a gente está caminhando para ter essa propriedade, para poder falar de Jesus, mas falar de Jesus, que quando a gente falar de Jesus, a gente saber exatamente do que estamos falando. É vivenciar Jesus aqui na casa espírita, em casa, no trabalho, é vivenciar Jesus no dia a dia. A partir do momento que a gente vivenciar esse Jesus aqui, no íntimo, de verdade, pode ter certeza que a gente descobriu o caminho certo para encontrar Jesus. Mas para isso, a gente precisa fazer uma mudança interior, uma reforma. Se os bem-aventurados é que vão herdar a terra, lógico, eu quero ser uma bem-aventurada, eu quero ser pacífica, eu quero herdar o que Jesus disse, a promessa de Jesus, nunca, a promessa de Deus não passa. Então, dessas leis morais, Jesus deixou para nós, para que nós fizéssemos essa reforma e que fizesse essa transformação. Então a gente tem que ser benevolente. Benevolente, que é o fruto do amor ao próximo e produz a afabilidade e a doçura. Mas não podemos ficar só na aparência. Como eu disse, temos que de fato sentir Jesus, de fato vivenciar Jesus, de fato estar com Jesus. E é nesse estar com Jesus é que a gente vai descobrir que a gente está no caminho certo. Tem muita gente que fala: mas eu sou bonzinho, eu sou bom, sou uma pessoa boa, eu também sou pessoa boa, só não posso ser contrariado. Aí você vê aquela pessoa que quando vem, está na casa espírita ou em qualquer lugar, é calminho, que passa aquela aparência de calma, né? Aí você olha assim, fala: nossa, aquela pessoa, ela é tranquila, ela é uma pessoa de Deus. Mas na primeira contrariedade, eu lembro de uma palestra que eu assisti, que falava assim: pisar no meu quieto. Nós somos água limpa. A Rosenilda assistiu essa palestra. Água limpa, límpida. No fundo, lodo,
sabe? Folhas, galhos, sujeira. Ai, nossa, água que a gente pode até beber. Pisou, pronto. Mistura tudo naquela água limpa, da sujeira. Por quê? Nós ainda temos o problema de não gostar de ser contrariado. E Jesus, né? Assim. Que sério. Já que ele aboliu a lei da violência, qualquer tipo de violência para Jesus é violência. Seja ela verbal, seja ela, sabe, física, moral. Violência para Jesus é violência. Qualquer tipo, né? Quantos que não fingem ser bons, igual eu estava dizendo, mas na verdade são verdadeiros tiranos. São pessoas que, com menor contrariedade, igual eu já disse, explode. É o que a gente mais vê. A gente não conhece de fato nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos da nossa capacidade de revide para o outro quando nós somos contrariados. Ah, depende das situações, depende de onde eu estou, depende de... Não pode depender de nada. Nem de situações, de onde eu estiver, nada. Eu tenho que ser, sabe, fiel. Tem a música que eu acho que eu amo, que fala que a gente tem que ser fiel em Cristo. Nós temos que ser fiel aqui na casa espírita, nós temos que ser fiel em casa, nós temos que ser fiel no trabalho, nós temos que ser fiel a Cristo. Né? E que a gente se comporta de uma forma que não é digna quando a gente não é fiel a Jesus. Qualquer contrariedade nos faz perder, né, a razão. E tem muita gente que em casa, quando chega em casa, falando das pessoas que explodem em qualquer contrariedade, mas são as mínimas contrariedades mesmo. Às vezes tem nossa, ele é ótimo, uma boa pessoa, maravilhoso, mas chega em casa, briga com a família, espanca os filhos, bate na mulher. A gente vive uma sociedade. Ai, nossa, mas será que acontece? É o que mais acontece. Você vê a aparência. Você não vê o interior daquela pessoa, a capacidade que ela tem de, na mínima contrariedade, e fazer a família refém da violência. E pode ser o contrário também. Quantos chefes chegam no trabalho, tanto que foi uma lei para, como que eu falo? Isso, assédio moral. De tanto caso de péssimo patrão chegar e deixar a pessoa doente, de tanta perseguição. Assédio moral, coisa que hoje em dia seja uma das coisas assim nas empresas que a pessoa mais procura, e as pessoas procuram tanto psicólogos justamente para lidar com esse assédio moral. Aí a pessoa sai e vem para a igreja. Ai, hoje é dia, vou para a igreja, né? Vamos falar da nossa realidade aqui, a casa espírita, porque, venhamos e convenhamos, eu não conheço todos da casa, eu estou chegando agora. Mesmo que eu conhecesse há 10 anos quem está aqui dentro da casa, eu não conheceria o íntimo dele. Porque eu não estou com ele a todo tempo, eu não estou com ele a todo momento, para eu saber quem é real de fato aquela pessoa. E aí fala mais, eu falo. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela.
Às vezes a pessoa é humilde, boazinha. Quando ela chega num cargo em que ela tem que comandar, eu até citei aqui, meu exemplo mesmo, que eu tinha uma preocupação de como eu iria lidar com os funcionários. E aí, o irmão José só falou assim para mim: seja doce, que isso vai te dar o devido respeito. E isso eu trago para mim e eu tenho certeza que eu vou levar aonde eu for. Sabe? Porque eu acho, não tenho certeza que se você tratar bem a pessoa, ela, lógico que ela vai te tratar bem também. E com essa afabilidade que nós temos que ter e a doçura, que é uma virtude, vem a paciência. Para todos os reveses do dia a dia, para a gente lidar com as diversidades que nós encontramos, que são muitas no dia a dia, o que é que a gente tem que ter? Paciência. A gente tem que cultivar a nossa paciência. Mesmo sofrendo com as injúrias, as violências impostas pelos caminhos que se acham mais fortes, daqueles que acham mais fortes, e que às vezes Deus coloca tais pessoas no nosso caminho, é para o nosso crescimento. Temos que ser bons e trabalhar para que nossas virtudes sejam maiores que nossos vícios. Por que eu aqui vícios e virtudes? Porque vício é tudo aquilo que nos desvia do caminho de Deus. Tudo aquilo que nos desvia do caminho de Deus é um vício. Tem os vícios da vaidade, da preguiça, da reclamação, do orgulho. Quando eu falo vício da reclamação, nós observou como nós reclamamos? Reclamamos de tudo. Ai, mas eu não reclamo. Reclama da roupa, reclama porque é magro, reclama porque é gordinho, porque é alto, porque é baixinho, porque é branco, porque tudo, porque está sol muito quente, porque não, reclama porque não conseguiu um bom trabalho, reclama ou porque perdeu um trabalho. Tudo é motivo da gente reclamar. E o contrário do vício da reclamação, o que é? A gratidão. Porque a gente tem que saber que não cai uma folha sem que Deus não queira. A gente tem que ser grato a tudo. Porque quando a gente começa a ser grato, as coisas começam a mudar. As vibrações negativas começam a mudar. Começa quando nós deixamos as nossas virtudes aflorar e a gente vai esquecendo nossos vícios e deixar aflorar nossas virtudes, a nossa vida vai mudando. Porque a vibração também muda de acordo com o que nós somos. E para contrapor esses vícios, deixar que nossas virtudes sobressaiam aos nossos vícios. Para isso é necessário ter paciência. É da noite para o dia que a gente vai adquirir isso? Ser paciente de verdade? Ser paciente com aquele que Deus coloca em nossos caminhos? Será? Às vezes a gente não tem paciência nem com a gente mesmo. Que é a maior das... Né? A paciência, além de ser uma virtude, também é uma caridade. Também é uma caridade. A paciência também é uma caridade.
E ela é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ser. Porque quando a gente tem a paciência como virtude, a gente passa a olhar o outro com mais amor. A gente passa a olhar o outro com mais compaixão. E é aí que está o segredo. Que a gente começa a enxergar que nós somos bem-aventurados porque nós temos Cristo no coração. E a virtude, ela é uma paciência caridosa, né? Que nos conduz à obediência e à resignação. Uma razão e a outra é coração, que nos leva à doçura. A nossa vida já é tão difícil, mas para que se torne mais fácil, a gente tem que ser doce, ser paciente, ser benigno, ser afetuoso, né? Para suportar as provas que são nos impostas, nós temos que ser benignos. Isso e as virtudes, para nós, espírita, que quando a gente deixa florir essas virtudes, a nossa evolução espiritual acontece. Nós não ficamos estagnados. Quando Jesus disse que bem-aventurado aqueles que são mansos, nós temos que ser doce. Temos que colocar a nossa cabeça no travesseiro durante a noite e fazer esses questionamentos. Será que hoje eu fui mais vício ou fui mais virtude? Né? Então, que nós, nos dias de hoje, sejamos doces com o outro, sejamos pacientes, principalmente em dias de pandemia, que nos fez voltar para dentro de nós, para dentro do seio da nossa família, para nossos lares. Será que não foi a providência divina isso? Nós estávamos tão... parecia que o amor tinha esfriado. Será que nós não temos que agradecer, mesmo achando que é um mal? Porque a Terra está passando por essa transformação? Façamos essa reflexão. Façamos essa reflexão a respeito dos dias de hoje, para que continuemos essa evolução de forma mais doce, como Jesus disse. Que nossas virtudes sejam trabalhadas todos os dias, que o perdão, o amor. Será por que a gente sente que o amor esfriou? Porque nós não propagamos o amor. Nós temos que chegar em casa, olhar nossos filhos, olhar nossa família com um olhar de amor. Olhar as pessoas à nossa volta com um olhar de amor, ser menos críticos conosco mesmo e com os outros também. Temos que nos moldar segundo as leis de Cristo, né? Quanto mais a gente deixa as virtudes se aflorar em nosso íntimo, a nossa capacidade de amar e perdoar, ela cresce, ela aumenta. E assim, que o amor de Cristo nos renove e nos ampare. Que esse amor seja para nós um bálsamo na nossa caminhada. E que nunca esqueçamos de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Que é o encontro do amor de Deus, o amor maior. Temos que amar para ser amado, perdoar para ser perdoado, a máxima da oração de São Francisco. Se a gente fizer um pouquinho, olhar um pouquinho nosso próximo, uma fagulha de amor, a nossa transformação acontece aqui dentro. Então, quando Jesus disse bem-aventurados, os bem-aventurados somos nós, que estamos aqui,
para ser mansos, para ser humilde e para combater todos os tipos de vícios. Que nossas virtudes cresçam e floresçam dentro de nós. Vou convidar agora o nosso irmão Miranda, que vai fazer a vibração. Deixa ficar melhor também. Queridos irmãos em Cristo, que a paz e o amor desse nosso irmão maior se faça presente no coração de todos. Segura aqui. Soltou ele. Nos tempos normais, nós sabemos que no dia de hoje, nesse horário, seria realizado o trabalho de desobsessão, que na verdade é um prolongamento do tratamento daqueles irmãos que fazem, ou melhor, o acompanhamento pelo nosso amigo irmão José e toda a espiritualidade que trabalha nessa casa. Como não podemos ter aglomerações, nós faremos então as vibrações. Peço para todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, que possam estar levando o pensamento a Jesus, esse amigo de todas as horas, esse amigo inseparável, que garantiu nos dizendo que jamais nos abandonaria. Então, eu vou ler o nome desses nossos irmãos que se encontra no caderno, apesar que a data foi de quando do encerramento dos trabalhos na casa, mas aqueles que estão passando pelo atendimento e que não estiver com o nome aqui, que nos perdoe, mas continue com o pensamento elevado a Jesus, porque vai estar recebendo da mesma forma. Josefa Neri, Alci Juliana Bertucci de Oliveira, Rocilene Luiza Miranda, Cilei Bittencourt, Alessandra, Rosenilda, Helena Simone, Bruna Valéria Simone, Alice Aguido Tom, Nilza, Cirlei Neto, Charla Fagundes, Marcos Rosa Santos, Larissa Isabel, Marlon Marques, Marcos Antônio dos Santos, Otaciano Ferreira dos Santos, Mateus Vieira de Camargo, Elza Santos Vieira de Camargo, Keila Cristina Machado Vieira, Mike Moreira de Souza, Marcelo Machado Moreira, Pedro Lucas Moreira de Souza, Lovaine de Fátima Machado Vieira, Cíntia Machado Vieira, Gabriel Henrique Ferreira Machado,
Marilete Moreira, Ivanildo Júnior, Edson Batista Alves, Rejane Souza, Carme Divina, Isaltina Machado, Elisete Machado, Marco Aurélio Machado, Marisa Machado, Mileide Pereira de Souza, Alessandra Cristina Camargo Borges, Lázara Mariana Lima de Moraes, Magda Rosa Lima de Moraes, Ana Paula Lima Moraes, Alzira Ferreira de Souza, Emir Fará, Jaqueline Goulart Schmidt, Gabriel Aparecido Moreira da Silva Souza, Josevaldo Moreira da Silva, Junailton Moreira da Silva, Arley Machado Batista, Jefferson Rodrigues de Souza Sá, Camila Renata Paz Bueno, Amanda Paz Bueno, Janine Paz Bueno, Irã Marcelo Bueno, Emanuele Bueno Sales, Rian Pietro Buenos Perola, Salua Maria Schmidt Fará. Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento que Anália Franco, que Bezerra de Menezes, Joana Dark e todos os nossos amigos espirituais possam estar levando a esses nossos irmãos, aos seus lares, aos seus familiares, o fortalecimento do corpo e do espírito. Nós pedimos, Senhor Jesus, por todos os trabalhadores dessa casa. Nós pedimos por todas as nossas famílias, por todos aqueles que não têm um teto, não têm um lar, por todos os nossos irmãos que se encontram abandonados pelas calçadas, aqueles nossos irmãos que se encontram na penitenciária, nas cadeias, nos hospitais, em estado terminal, Senhor. Pedimos ainda também pelos dirigentes do Hospital do Câncer de Barretos, que possam, Senhor, se esforçarem mais para que aquele hospital continue levando o tratamento a tantos irmãos que necessitam. Pedimos aos bons espíritos que trabalham junto aos nossos químicos nos laboratórios, que possam estar, Senhor, descobrindo a vacina para esse vírus. Nós pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que sofrem, pelos nossos irmãos que faz sofrer, e em especial, Senhor, por aqueles que não têm voz no coração. Senhor Jesus, que Anália Franco, que Bezerra de Menezes, que todos os nossos amigos espirituais possam estar levando, Senhor, a todos os lares, aqueles que se encontram abandonados, a força, a paz, o amor, a compreensão e principalmente, irmãos, a humildade em nossos corações. Sendo assim, pedimos a permissão a Anália Franco, a Bezerra de Menezes, Joana Dark e todos os nossos amigos espirituais para encerrarmos as vibrações dessa noite, agradecendo a todos os irmãos que nos ouviram, agradecendo mais uma vez a Jesus, esse amigo inseparável de todas as horas.
que assim seja. Nós agradecemos então a todos vocês que estiveram conosco, a todos vocês que têm acompanhado as atividades do Centro Espírita Anália Franco, no nosso ambiente virtual, ao mesmo tempo em que os convidamos para estarem conosco amanhã, quarta-feira, a partir das 18h50, pontualmente, porque às 19 horas nós transmitiremos as vibrações para os lares. 18h50 já estaremos online e na quinta-feira nós, como não teremos, já que é quinzenal, os diálogos com o irmão José, nós convidamos vocês para estarem conosco para o culto do Evangelho no Lar na quinta-feira, momento em que a nossa irmã Rosenilda fará a palestra. Então, nós contamos com todos vocês. Agradecemos ao Miranda pelas vibrações, a nossa irmã Rosenilda pelo trabalho de abertura, pela nossa irmã Cirlei Neto, que proferiu uma excelente palestra. Que todos nós possamos meditar, lembrando também que no próximo sábado, a nossa irmã Maria de Lourdes estará aqui fazendo a palestra. Nós teremos no próximo sábado, às 16 horas, o estudo sistematizado da doutrina espírita e às 17h30 nós teremos a alegria cristã, ou a harmonização musical, e às 18 horas a palestra com a nossa irmã Lourdes. Para a semana que vem, nós estamos pensando em convidar alguns irmãos para virem também realizar a palestra aqui. Esperamos que aceitem o nosso convite. Por enquanto, agradeço de todo o meu coração a presença de todos, rogando a Jesus que os abençoe e os mantenha sempre na sua paz. Fiquem com Deus.